de fé, tal, porque eu imagino que para você largar a Bíblia, por mais que você leia absurdos, é difícil. Você fala, não, pera, tem que ter alguma coisa aí, sabe? E isso deve ser um processo, né? Não, com certeza. Não é uma coisa assim que a gente lê uma página e fala, ó, vou virar ateu, ou então, tipo, acordei, hoje o dia tá tão bonito, vou Até dar se uma de... você lê o livro todo, você ainda fica meio assim, não, Sim, sei lá. então, eu fiquei meses nesse processo. Não foi uma coisa assim que eu acordei. E aí o que acontece? Eu falei assim, não, isso aqui não é possível. Eu vou pegar os originais, né? Eu falei, agora eu vou pegar os originais porque essa Bíblia de hoje aqui tá toda errada. Aí eu pego os originais e eu me deparo com isso que eu acabei de te mostrar. Sim. Aí, porra, outra pancada. Aí eu vou pegar, por exemplo, assim, tá vendo esse livro aqui, ó? É a história de Ravé, né? Aí livros como esses vão contar que, na verdade, no começo da religião judaico-cristã existia um politeísmo. Existiam vários deuses. Que o Ravé que nós temos hoje, ele é uma fusão de outras divindades, como, por exemplo, El, né? Baal. Até a Xera existe personalidade. E a Bíblia ela traz traços disso. Tem hora que nos Salmos, por exemplo, fala assim, você é o que comanda a Assembleia dos Deuses. A Assembleia dos Deuses é a mesma coisa que está no conto desse livro aqui, ó, que é Inuma Eles, Tá. né? E aí você vai ver Elohim, né? Elohim é Deus e deusas. Você vê que no começo aqui do Gênesis já fala façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aí o que, que o apologista vai fazer? O que, que o padre e o pastor vai falar? Olha, não, esse é a nossa semelhança aí é porque é Jesus, é o Espírito Santo, Deus está falando nesse sentido. Entendeu? Quando ele vai destruir a Torre de Babel, ele fala, ó, desçamos e confundamos a língua dos homens, né? E você vê que é um Deus, porra, burro, né? Que aquela Torre de Babel que existe ali no atual Iraque, que era a antiga Babilônia, nunca poderia chegar até o céu, né? Hoje você tem o Burj Khalifa, né? Por que não derrubou o Burj Khalifa agora, né? Então, se é difícil hoje você fazer uma parada dessa, imagina antes, tá ligado? Tipo, sei lá. Pra Você mim, essas entende? histórias são muito, assim, muito incríveis, muito fantásticas, sabe? Sim. Não faz nem sentido pra época, né? E aí o El, cara, ele era o deus da montanha, né? Aí você vê que tem o El Shaddai, El Elohim. Se você pegar a palavra Israel, né? Porque o El era o deus do panteão Israel cananita. E depois eles têm uma fusão, né? Onde que o Ravel é casado com a Xera, a esposa de El. Então quando você vai somando tudo isso, essas somas aqui que eu tô te falando é só o princípio, né? Aí você falando, opa, pera lá. E aí, o que vai acontecer depois? O pessoal, quando você derrota a Bíblia, eles vão querer entrar em cima de você com filosofia. Né? Por exemplo, aqui tem o The Blackwell Companion. Mas a filosofia não tinha que depor contra a religião? Cara, se você pega, por exemplo, os pré-socráticos, eles negam as explicações divinas, né? E eles vão tentar pegar ali as explicações naturalistas. A gente tem, por exemplo, um que eu adoro, Heráclito, que ele fala, olha, o que existe no nosso mundo é o vir a ser, é o devir. Né? Você nunca vai entrar no rio duas vezes, porque da segunda vez que você vai entrar, nem você nem o rio serão mais o mesmo. Então, isso é o que a gente vê, por exemplo, mecânica quântica, tudo isso. Só que quando chega Platão, chega ali o Aristóteles, meio que retorna essa coisa do divino. E aí vai chegar num período que é da Idade Média, aí você vai ter esse negócio aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Inquisição, né? Aí a Inquisição vai resgatar essas ideias aí dos filósofos gregos, né? Na escolástica, vai começar a usar essas ideias. E tudo aquilo que for contrário vai ser perseguido. Tu acha que se não fosse a Inquisição, o ateísmo ele ia ser ia ser maior nos tempos atuais, ou até mesmo só as outras, ou só as outras religiões? O cristianismo ia ser só mais um? Cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Ou poderia ser até pior, né? Poderia ter, por exemplo, o Islã ter dominado a Europa e hoje a gente está lutando contra o islamismo ao invés do cristianismo, né? Então a gente não pode muito trabalhar com IC, né? Porque IC é complicado. Mas supondo que o ateísmo desde aquela época não tivesse sido suplantado e as sociedades tivessem vigorado, eu não tenho dúvida que a gente já estaria em Marte. Eu não tenho dúvida disso. Sério, cara? Faz sentido. Cara, é impressionante. Por exemplo, vocês agora estão acompanhando
o Iraque antes do Talibã e agora pós-Talibã. Não foi um retrocesso? Não, com qualquer extremismo é um retrocesso num povo. Qualquer extremismo, tá ligado? Ele limita. Até se fosse um extremismo racionalista, ia dar merda em alguma coisa. Tá ligado? Por isso que eu acho que o movimento ateísta ele não pode ser um movimento pró-Estado ateu, nada disso. A gente tem que sempre lutar pelo Estado laico. Sim. Você tem que ter o seu direito de professar a sua religião, o cristão de professar a dele, e a gente de professar a nossa descrença. E aí a gente vai discutir nas ideias, no campo das ideias, as questões, se existe Deus ou não, né? Como fazem os grandes filósofos da atualidade, como fazem os cientistas, né? E até porque se você impõe o Estado ateu, você quer, se você também, se não fosse laico, se você tivesse que ser obrigatório viver uma religião, que nem no próprio, lá no Afeganistão, enfim, você tira o limite das pessoas, né? Você impõe o que você quer, o seu limite, aonde você quer que as pessoas vão, né? E aí você acaba inibindo o progresso da mesma maneira, mesmo que fosse um Estado ateu, um totalitarismo ateu, porque você cria uma estrutura que acaba sendo muito similar, né, a uma estrutura de fanatismo religioso, cria uma estrutura muito similar. Por isso que você vê o sucesso de países que são mais ateístas, né, ou menos religiosos, se você preferir assim, porque eles foram de forma natural. Agora os países que foram de forma